Imagina 1 milhão de acionistas do Galo, da torcida, cada um colocando R$1.000, dá 1 bilhão, né? Não seria lindo? Nós vamos ficar ali, tem um ano que vai ser um pouco melhor, vamos brigar para não cair, eventualmente vamos cair para a Série B, né? Então é difícil, né? São caminhos, são escolhas super difíceis. Seguinte, família, estou muito chateado, muito triste, porque do outro lado da lagoa só vê notícia ruim. Eu fico muito triste com a notícia dessa. Eu fico muito triste. O mundo não gira, o mundo capota. Ontem o Cruzeiro era humilhado pela imprensa. Falaram que o Cruzeiro iria acabar. Encheram a boca para falar do Cruzeiro. E hoje, o pequenino de Minas Gerais, o Atlético Mineiro, vive a maior crise financeira de sua história, com uma das maiores dívidas do futebol brasileiro. Eu sei que o Cruzeiro tem dívidas, mas tem pagado em dia. E o dono do Cruzeiro, Pedro Lourenço, esse sim é torcedor cruzeirense apaixonado e está preocupado em pagar as dívidas do Atlético. Ele não tem dívidas nenhuma desde que assumiu a SAF do Cruzeiro. Tudo que ele se comprometeu está sendo pago, diferente do lado de lá, que nem sequer paga salário. E sinceramente, espero que piore. Eu vou colocar aqui na tela para vocês, família, um resuminho que eu fiz para vocês, para a gente rir juntos de algumas falas desesperadoras do Menin. Eu vou colocar na tela, só que antes eu peço que deixe aqui o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Agora vamos rir juntos com o desastre chamado Atlético Mineiro. Esportes. Quando o Atlético se tornou SAF, a gestão ela havia prometido maior investimento no futebol, tornando o Atlético uma potência e, ao mesmo tempo, trabalhando para a redução das dívidas, principalmente a parte onerosa, de uma forma gradativa. E o que a gente tem visto é que o Atlético tem se tornado cada vez mais distante em relação aos times que investem mais, como Palmeiras, Flamengo, Botafogo, e, ao mesmo tempo, a dívida não tem diminuído da forma como a SAF havia prometido. Pelo contrário, ela aumentou, principalmente essa parte onerosa. Eu queria entender nesse meio do caminho o que aconteceu para que essas promessas não fossem cumpridas. Obrigado. Tá bom. Acertou, a gente errou, né? A gente foi muito vocal durante algum período que seria possível fazer todos esses movimentos ao mesmo tempo. Algumas coisas deram certo, outras não deram tão certo, né? Eu acho que em relação à dívida, eu posso afirmar que em relação à trajetória da dívida, esse foi um aspecto que a gente não teve o sucesso ou que foi falado há 4, 5 anos atrás, né? A despeito da SAF ter feito o maior investimento dentre todas as SAFs já publicizadas no Brasil ou anunciadas, essa foi a SAF que fez com uma larga vantagem em relação a todas as outras o maior investimento na nova empresa, né, na SAF que foi formada. E parte desse investimento foi para reduzir a dívida, mas ainda assim a dívida continua sendo super alta. Inclusive nessa semana saíram aí acho que 3 números, né? O número num relatório 2,3, um outro relatório com 1,8 e o nosso número com 1,4, né? E depois eu vou falar disso, mas vou tentar responder a sua pergunta, concluir a sua pergunta e eu volto na diferença da dívida. E nesse período a gente vendeu mais ou menos 500 milhões, então são 300 e tantos milhões entre compra e venda de atleta, negativo, né? E não teve muita alteração ao longo dos anos, tá? Nos últimos 5 anos. Né? O salário do jogador, obviamente não vou falar o nome de jogador aqui, né? O jogador que tinha um atacante com bom desempenho, que ganhava 600 mil quando a gente entrou nesse projeto. Hoje o mesmo perfil de atleta, você vai pagar 1 milhão de salários, ou mais, né? Então o futebol ficou muito mais caro, tá? Isso de fato foi algo que, não diria que erro, né? A gente não tinha previsto no nosso planejamento que o futebol ficaria tão mais caro. Isso vale para salário, vale para compra de direitos federativos, né? Então, a despeito do aumento que a gente fez em folha e também em aquisição de atletas, né, manter um time ultra competitivo ficou mais difícil, né? Em ter um elenco com 30 jogadores, que é algo muito falado também, o Atlético não tem 30 jogadores do mesmo nível, realmente não tem, né? Não terá como ter daqui para frente. Isso acho que talvez o único clube que consiga isso hoje seja o Flamengo, né?
Então a realidade atual, não só do Galo, a realidade do São Paulo, a realidade dos times gaúcho, do próprio Botafogo, que vai haver sempre um desnivelamento entre o elenco. Então você tem que ter jogadores da base, né, porque aí a gente vai passar a ter uma informação única para a torcida do Galo, que é o que importa, né? O que a gente quer é que os 10 milhões de atleticanos apaixonados tenham a melhor informação possível. E aí eu acho que a gente está falhando um pouco como clube e como imprensa, né? A gente não está conseguindo transmitir a melhor informação para a torcida. Vamos tentar trabalhar melhor, mais próximos, para que a gente tenha uma informação única e não 2 ou 3 ou 4 informações. Bom dia, Bolívar. Prazer em revê-lo. Prazer é meu. Eu acho muito importante realmente a sua manifestação, né? A massa do Atlético está muito preocupada, Rafael. A verdade é que não imaginávamos mais viver, né, e conviver com essas notícias, né, que são públicas já, de atraso de salário, de premiação, de direito de imagem. Isso denota e fica muito claro que o atleta tem convivido com uma dificuldade, né, sinaliza uma dificuldade do fluxo operacional. A pergunta é bem direta: isso também tem afetado o pagamento dos juros, os pagamentos bancários do Atlético? Esse fluxo, essa limitação? E como resolver isso, Rafael? Porque pegou todos de surpresa o montante que essa dívida alcançou nos últimos anos. Quando projetamos lá atrás, através do Galo Business Day, né, não era esse o caminho, né? E isso realmente assusta todos nós. Como sair, como resolver isso? E se isso está afetando, inclusive, os pagamentos da dívida, que acaba interferindo na credibilidade do Atlético junto ao mercado. Obrigado. Tá bom. Uma dívida. Mas a dívida continua sendo uma dívida muito elevada, né? E aí, Bolívar, a gente faz escolhas ao longo da vida, né? Assim, para a gente chegar lá na frente, a gente tem vários caminhos, não tem um caminho único. E a nossa escolha, desde quando a gente entrou aqui no rumo do mercado financeiro, tem grandes empresas, sempre fala dos juros. Mas, de fato, né, o que aconteceu no Brasil, a gente não pode desconsiderar, né? Se a gente tivesse bola de cristal, a vida seria muito mais fácil. Isso vale para a gente, mas vale também para qualquer empresa brasileira, né? Vale para qualquer empresa americana, para qualquer empresa europeia, né? Pegar os juros americanos, era 0, foi para 5. O juros europeu também era até negativo. Você morou na Europa um tempo, né? Na França, se eu não me engano, também foi de 0 para 4. No Brasil, os juros ficou durante um período muito baixo e hoje tem 14,75. Né? Então, por mais que a gente espere alguma volatilidade no custo de capital ao longo do tempo, nenhum economista, ninguém previa que o custo de capital, não só no Brasil, mas como fora do Brasil também, tivesse uma variação tão grande. Bolívar, a gente sempre procurou, né, manter um nível de competitividade esportiva. Por mais que a gente tenha ficado muito triste no fim do ano passado, eu como torcedor apaixonado e estando aqui à frente como sócio da SAF, né, a gente acaba sofrendo ainda mais. A gente sabe o tamanho do sofrimento da torcida, o tamanho do seu sofrimento como repórter e atleticano apaixonado, né? Mas mal ou bem, né, o ano passado a gente disputou o Mineiro, fomos campeões. Disputamos a Libertadores, a gente foi vice-campeão. E ser vice-campeão da Libertadores é dificílimo. Chegar lá é muito difícil. Eu fiquei triste? Não, fiquei arrasado. Chegar a uma final da Copa do Brasil, perdemos também, é difícil, é dificílimo. O Galo, nesses 100 e tantos anos de história, chegou a quantas finais da Libertadores e a quantas finais da Copa do Brasil? Perdemos. Foi um dos dias mais tristes da minha vida. Tanto a perda para o Botafogo, como a perda aqui dentro da nossa casa para o Flamengo. Mas mal ou bem, né, das 4 competições que a gente disputou, nós chegamos em 3 finais. E aí o brasileiro, gente, se eu te falar que foi aquela minha semana, você não imagina, né, o nível de angústia, de tristeza, né, que quem imaginava no começo do ano passado, a gente brigar para não cair, né? De fato, a gente teve uma estratégia de priorizar as 2 Copas. A gente jogou metade do Campeonato Brasileiro com o time reserva ou misto, e esse campeonato pune, né? É um campeonato cada vez mais competitivo e chegamos aí ao fim do ano num momento dramático, né? E que deixou todo mundo arrasado, né? Mas não podemos dizer que foi um ano de terra arrasada. A gente ficou muito, muito triste, todo mundo, né? Mas pensando de forma fria, depois que passou, a gente passou por um ciclo de... Falou aí de meia-culpa, que nesses anos o Atlético acertou, mas errou muito também. O torcedor fica na dúvida, porque muitas informações estão aparecendo, que a situação financeira é caótica, catastrófica. Qual que é a real do Galo hoje com relação à janela que está chegando agora? Esse time do Galo vai ser reforçado ou não? O Cuca já falou de algumas necessidades, né? E logicamente tem a conversa com vocês. Qual que é a situação real do Galo hoje? Isso o torcedor tem motivo para ficar preocupado mesmo, como a gente está vendo nos últimos dias, com a situação. Ela é caótica, catastrófica ou não? Bom dia, Cláudio. Vamos lá. Eu diria que há 2 anos atrás, diria que há 5 anos atrás, a situação do Galo era paciente terminal. Tá? Quando nós chegamos no Galo, paciente terminal. Logo após a SAF, o Galo estava ali na UTI, entubado.
Hoje o Galo está numa situação financeira difícil, mas melhor do que era 2 anos atrás e melhor do que era 4 anos atrás. Mas ela continua difícil, né? Essa matemática que eu falei aqui agora há pouco. O primeiro passo foi zerar o operacional. O segundo passo é zerar a rúbrica de investimentos. Foi o terceiro colocado em ponto nas 3 competições: Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Então, assim, com todo respeito ao Grêmio, ao Inter, ao Santos, ao Cruzeiro, ao Fluminense, ao Corinthians, ao São Paulo, ao Bahia, ao Botafogo, a gente foi melhor que todos esses clubes nesse período. Todos eles. Com exceção ao Corinthians, ao Palmeiras e ao Flamengo. Tá? E fomos melhores também, no mesmo critério, que o Atlético, do próprio Atlético, nos últimos 30 anos. Tá? Eu acho que a gente foi mal, na Copa Sul-Americana, muito mal. Né? Esse jogo aí do Cienciano foi uma vergonha. O jogo lá contra o Iquique foi um vexame. Né? Concordo com o Frossá que está na minha frente aqui, ele colocou vexame maior que o Afogados. Acho que não, porque ali, pelo menos você está ali disputando competição sul-americana, mas fiquei triste demais, viu, Frossá? Terrível, você está terrível contra os 2 times. Né? Mal ou bem, assim, aí você colocou semana passada, né? A SAF da vergonha. Eu não tenho vergonha da SAF. De novo, com os resultados negativos, positivos, com erros e acertos, eu acho que o balanço é positivo. Estamos aqui de novo nesse templo. O resultado esportivo, por tudo que nós levantamos, o melhor da história do Atlético, está entre os 3 colocados do Brasil. Eu me pergunto assim, será que o torcedor do Inter, do Grêmio, do São Paulo, desses todos os clubes, acham que a gestão do Galo foi uma vergonha nos últimos 5 anos? Eu aposto que não. Então é isso, família. Vamos encerrar por aqui mais um conteúdo do nosso canal. Você aí de casa, torcedor cruzeirense, que é novo por aqui, já seja muito bem-vindo. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu gostei, ative as notificações e tamo junto demais. Fica agora com meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!